Olá, gente, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Escola de Direito. Hoje, como nós já dissemos, no formato não ao vivo, né, no formato já pré-agendado, nós iremos trabalhar um pouquinho o artigo 148 do Código Penal, que é o crime de sequestro e cárcere privado, tá? Só lembrando, para quem não teve a oportunidade de acompanhar as outras aulas, a partir de agora, nesse mês de dezembro e provavelmente no mês de janeiro, o formato das aulas vai ser um pouquinho diferente, vai ser assim, pré-gravado, e portanto não ao vivo, né? Nós, infelizmente, não poderemos responder as perguntas de vocês ao vivo, e também serão menorzinhas, tá? Elas terão aí aproximadamente entre 15, 20, 25 minutos de duração, porque nós estamos em período de férias escolares e, portanto, nós pensamos em um formato que, ao mesmo tempo, não deixasse vocês sem o conteúdo das aulas e também que não tomasse tanto tempo e não fizesse com que vocês permanecessem tanto tempo no YouTube assistindo aula, tá? Bom, então, vamos lá. Hoje, como é uma aula mais curtinha, nós apenas vamos entender as características principais do artigo 148 do Código Penal e as principais coisas que o diferencia, aliás, para outros crimes do mesmo código, tá? Por exemplo, a extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal e o próprio roubo. Tudo bem? Vamos lá, então, 148, como a gente sempre faz, vamos ler junto, né? O artigo 148, ele tipifica a conduta de privar alguém da sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A pena combinada para o crime é de reclusão de 1 a 3 anos, tá? Percebam que a redação desse dispositivo já não nos diz muita coisa, né? Que é privar alguém da sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. O problema é que o legislador não diferencia essas duas hipóteses, né? Ele não diz o que é sequestro e ele não diz o que é cárcere privado. A doutrina, via de regra, entende essas duas classificações de uma forma geral e especial. Então, sequestro seria uma modalidade geral de privação de liberdade, enquanto o cárcere privado seria uma modalidade específica, quando essa privação da liberdade de uma pessoa se dá em ambiente fechado, dentro de uma casa, dentro de uma casa de show, de um ônibus, enfim, em algum lugar em que a pessoa fica ali retida. E o sequestro seria uma privação de liberdade lato sensu, tá? Essa é a classificação normalmente utilizada pela doutrina. Nós, como nós já tivemos também a oportunidade de falar, estamos falando dos crimes contra a liberdade individual. E esse também aqui é o bem jurídico do artigo 148. Aqui, o tipo, né, o crime, ele visa proteger a liberdade das pessoas. E, portanto, quando você priva alguém, né, tolhe alguém de exercer a sua liberdade, você está, obviamente, violando esse bem jurídico, ok? O sujeito ativo e o sujeito passivo desse dispositivo são comuns, tá? Não há nenhuma característica específica, apenas nas modalidades qualificadas em que o crime é qualificado justamente pela condição da vítima, ok? É um crime também praticado de uma maneira lato sensu, né? De forma comissiva ou omissiva. Você pode comissivamente impedir alguém de exercer a sua própria liberdade, como também omissivamente. Você, por exemplo, tem a responsabilidade de abrir determinado lugar e você não o faz com o objetivo de tolher a liberdade, de impedir que alguém se locomova ou que saia da localidade onde está. Tudo bem? Esse é o dispositivo do caput, tá, gente? Veja que a pena, ela também não é muito alta, mas não chega a ser um crime de menor potencial ofensivo. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos, não é detenção. Agora, esse crime, né, o artigo 148, ele tem umas modalidades qualificadas. A primeira delas é a prevista no parágrafo 1º, que determina que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, tá? Importante com relação à idade aqui, que nós iremos comentar que o Estatuto do Idoso também tem uma disposição específica sobre a internação de pessoa idosa e a impossibilidade, né, de tirar esse idoso de uma casa
de recuperação, de um asilo, enfim, que é um delito específico lá do Estatuto do Idoso, tá? Mas é importante aqui que esse crime, o artigo 148, ele é qualificado, a pena passa a ser de 2 a 5 anos em razão da vítima, da qualidade da vítima. Então, perceba que aqui, por exemplo, a pena mínima já não é 1 ano e, portanto, aqui não há nem a possibilidade de fazer suspensão condicional do processo, tá? Uma outra modalidade que nós temos de delito qualificado é a previsão do inciso 2º do parágrafo 1º, que qualifica o crime se ele é praticado mediante a internação da vítima em casa de saúde ou hospital, também aquela questão que nós falaremos lá do Estatuto do Idoso. E uma terceira hipótese é se a privação de liberdade dura mais que 15 dias, tá? A última modalidade qualificada do parágrafo 1º é a que se o crime é praticado contra menores de 18 anos, a última não, a penúltima, e a última, aí sim, se o crime é praticado com fins libidinosos. E aqui, gente, é importante 2 coisas. A primeira delas é que o ECA, assim como o Estatuto do Idoso, também prevê uma modalidade específica de manutenção de um adolescente ou criança em cárcere privado. E a quinta, né, com relação ao inciso 5º, a segunda característica importante, portanto, é que aqui os fins precisam ser libidinosos, mas o ato em si ainda não aconteceu. Por quê? Porque se eu constranjo alguém a praticar um ato sexual, privando, né, tolhendo ali, logicamente, a liberdade de uma pessoa, eu estou cometendo estupro e não sequestro ou cárcere privado, tá? Aqui o objetivo é libidinoso, enfim, mas o ato não é um constrangimento a praticar determinada conduta sexual. Então, por exemplo, se eu mantenho uma pessoa presa até que ela me dê um beijo, então isso seria a conduta prevista aqui no inciso 5 do artigo 148, tá? Nós temos um segundo parágrafo que é também uma previsão relativa ao resultado, que se esse sequestro ou cárcere privado resulta à vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena ela é qualificada de 2 a 8. Então, portanto, a pena máxima aumenta muito, mais do que a modalidade qualificada do parágrafo 1º. Sobre isso, é importante lembrar que os doutrinadores costumam afirmar, e a jurisprudência também, que na hipótese de conflito entre os 2 parágrafos, quem prevaleceria seria o parágrafo 2º e não o parágrafo 1º, tá? Além disso, gente, nós precisamos falar de características essenciais do próprio crime de sequestro ou cárcere privado, tá? Por quê? Porque ele é um crime que pode se assemelhar a vários outros do Código Penal, como eu já mencionei com vocês, sobre o ECA, o Estatuto do Idoso, tá? E não só com relação a esses, mas como a outros dispositivos do próprio Código. Então, o que diferencia, né? Qual que é o elemento principal que diferencia esse crime de outras disposições? É o tempo, tá? E sobre ele nós temos, geralmente, algumas correntes que afirmam, né, ou que defendem a relevância, o tempo que é necessário para que uma conduta seja considerada como sequestro ou não. Tá? Então, o que eu quero dizer? Alguns doutrinadores, por exemplo, entendem que o tempo é completamente irrelevante. A partir de um momento que uma pessoa é tolhida de exercer a sua liberdade livremente, ela está sofrendo aqui o crime do artigo 148. Para outros doutrinadores, não. Você precisa ter uma certa razoabilidade na determinação do tempo. Por quê? Porque o dispositivo, ele criminaliza a conduta de você privar a liberdade de alguém, e não você reduzir a liberdade de alguém. Então, portanto, aqui, essa privação da liberdade precisa ocorrer, e ela só ocorre quando essa liberdade ela é impedida por um tempo, né, minimamente razoável. Então, pense que eu impeça uma pessoa que está ao meu lado por
3 segundos de continuar a andar, porque eu quero que ela veja algo passando ali na rua. Isso, obviamente, não é sequestro. Eu, claro, impedi ela de exercer a sua liberdade, né? Eu segurei no braço dela por alguns segundos ou até por alguns minutos, mas isso não é suficiente para caracterizar o delito aqui em tela, tá? E essa é a lógica do argumento dos doutrinadores que defendem esse critério de razoabilidade, tá? Tem outros que alargam ainda mais o espectro e que dizem que essa privação, ela precisa ser realmente extensa, tá? Pelo menos aí de algumas horas ou dias para poder caracterizar o artigo 148. Então, por isso, já vamos diferenciar esse dispositivo do artigo 157 do Código Penal, que, como vocês sabem, é o roubo, né? O roubo tem como caput subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra e mediante grave ameaça ou violência. Mas ele tem, no parágrafo 2º, uma causa de aumento de pena, onde a pena é aumentada de 1/3 até a metade, quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, tá? E essa corrente intermediária que eu disse para vocês, ela se atém justamente a isso. Afirma-se que aqui, essa causa de aumento de pena do roubo, ela ocorre quando o agente apenas restringe a liberdade da vítima para poder concretizar a subtração, tá? Ou até mesmo após, para poder garantir ali a subtração, né? Garantir que o crime tenha êxito. Mas essa restrição, ela não pode ser longa o suficiente para caracterizar o impedimento na liberdade da pessoa, né? Para caracterizar aí sim o sequestro. Então imagine que uma pessoa roube um veículo de outra, mantenha essa pessoa no porta-mala e continue, né? Tranque a pessoa no porta-mala e a deixe dentro do carro e vai embora, né? Com todos os outros bens que ela tenha subtraído e mantenha a pessoa ali trancada dentro do porta-mala sem nenhum outro motivo. Aí, eventualmente, poderia se pensar em um concurso entre o crime de roubo e o crime de sequestro, tá? Mas, caso contrário, se a pessoa só, por exemplo, manteve a vítima no carro por algumas horas, não seria o suficiente, por algumas horas não, na verdade, por alguns minutos até, né, ali, para conseguir sair de um quarteirão a outro, para conseguir levar o veículo e tudo mais, aí não estaria caracterizado o sequestro por essa questão do lapso temporal, tá? Uma outra questão é a questão do artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. Eu disse para vocês que o sequestro e cárcere privado, né, e portanto o artigo 148, ele não tem nenhuma finalidade específica, ele é um crime lato sensu, tá? Embora o sequestro seja ainda mais lato sensu que o cárcere privado, o crime em si é um crime lato sensu e subsidiário, ele não exige nenhuma finalidade específica do agente. Aqui na extorsão mediante sequestro, exige-se essa finalidade de obtenção de qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, tá? Então, se uma pessoa retém outra para pedir resgate por conta dessa retenção ou qualquer tipo de outra vantagem, ela não incorrerá no artigo 148, ela incorrerá no artigo 149, tá? Então, isso precisa ficar muito claro. Quando a finalidade dessa retenção, dessa restrição de liberdade é obter algum tipo de vantagem, né, pedindo um resgate, isso não é sequestro ou cárcere privado, isso é extorsão mediante sequestro. Tá? Embora as nossas mídias, né, o senso comum, os leigos abordem os dois crimes como sendo a mesma coisa, não o são. Tá? O sequestro, ele é um crime subsidiário do que é subsidiário em relação à extorsão mediante sequestro. Tá? A extorsão mediante sequestro é um crime extremamente grave e a pena de reclusão de 8 a 15 anos, tá? A gente está falando no 148 de uma pena que começa em 1 ano. Então, veja a diferença entre as duas disposições. Então, isso vocês precisam lembrar, precisa ficar muito claro. Uma outra diferenciação que é interessante é a respeito do artigo 146, que é um crime que nós, inclusive, já estudamos, que é o constrangimento ilegal. Né? Aqui nós sabemos que a conduta é você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, depois de haver reduzido a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não
manda. Então, uma discussão que é interessante é, por exemplo, da situação em que uma pessoa, ela obriga, né, coage o motorista de um ônibus a levar um ônibus em determinado lugar para um determinado fim. Então, por exemplo, eu quero fazer uma manifestação, eu quero tocar fogo num ônibus, e aí eu constranjo o motorista a levar esse ônibus até a determinada praça onde eu quero fazer a minha manifestação, tá? Então, discute-se se essa conduta eventualmente caracterizaria aqui o artigo 146 ou caracterizaria o 148, o sequestro ou cárcere privado, tá? Normalmente se entende que a finalidade do sujeito deve ser analisada, né? Portanto, o dolo. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com relação à manutenção da tipicidade inteiramente no âmbito subjetivo, porque nós sabemos que é uma coisa de difícil comprovação, né? A gente nunca sabe com certeza o que a gente quis ou deixou de querer naquele determinado momento, mas geralmente se resolve o problema por essa linha, tá? Entende-se que você precisa analisar se esses constrangimentos, portanto, essa restrição de liberdade teve uma finalidade específica ou não, né? Apenas o agente queria restringir a liberdade ou tolher a liberdade do sujeito, ou não, na verdade ele queria apenas constranger o sujeito a praticar ou deixar de praticar um ato. Tudo bem? Por fim, né, vamos diferenciar, fazer as diferenciações que nós já dissemos a respeito do Estatuto do Idoso e do ECA, tá? Em primeiro lugar, o ECA prevê no artigo 230 que a criança ou adolescente, quando privada de sua liberdade, ou seja, quando ele for apreendido sem estar em flagrante de ato infracional ou quando inexista a ordem escrita da autoridade judiciária para tanto, a pessoa estará incorrendo em crime, tá? Então, aqui é um crime especificamente para quem retém adolescentes, né, supostamente aí tentando coibir a prática de atos ilícitos. Então, por exemplo, imagine um segurança de um shopping que o menino está lá pedindo dinheiro na praça de alimentação para comer, ele pega esse menino e ele mantém preso numa salinha para o menino aprender a lição, né? Ele estaria cometendo um crime específico aqui, o artigo 230 do ECA. Eu sempre preciso lembrar vocês, inclusive, que nós, em direito penal, somos também regidos pelo princípio da especialidade. Aqui nós estamos diante de uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, portanto, prevalece diante do Código Penal, tá? No que diz respeito ao Estatuto do Idoso, nós temos a previsão do artigo 98, que é abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, tá? A pena aqui, ela é de 6 meses a 3 anos e multa, então, portanto, seria uma pena menor do que a pena do constrangimento ilegal, que já inicia pelo caput de 1 ano. Nós, se formos considerar o parágrafo 1º, já tem a pena maior aí, a pena mínima. São 2 anos, não há nem possibilidade de suspensão, tá? Mas também, diante do critério de especialidade, considerando esse aparente conflito normativo, quem prevaleceria seria o Estatuto do Idoso, tá? Bom, eu acho que com relação a esse dispositivo, são essas as características principais que vocês precisam saber, tá? Ele é um artigo que é bem falado na doutrina e na jurisprudência, né? Muito embora a extorsão mediante sequestro tenha prevalência, né? Seja o crime que efetivamente predomine em termos jurisprudenciais, mas ele é um crime muito importante. Então, aqui, como são pílulas, né, de conhecimento, só para instigar vocês a pesquisarem, eu sugiro que vocês revisem a legislação, né, e revisem também alguns julgados com relação a isso. Aqui, nós não poderemos, em razão do tempo, mas é muito importante vocês treinarem essa questão de diferenciar os crimes, né? Tanto na vida prática, porque quando vocês forem suscitados pelos seus clientes, vocês vão ter que saber a determinação, até mesmo para prever eventual denúncia do promotor, né? Em que sentido caminharia ali a ação penal, e também para quem está nesse mundo de estudar para concurso público, OAB e tudo mais, é uma coisa que cai bastante, tá? Então é muito importante que vocês entendam e foquem nessa questão prática de diferenciar. Isso a gente só aprende estudando mesmo, indo lá, vendo algumas
alguns julgados, o entendimento do STJ sobre o tema, né, do STF também, mas normalmente mais o STJ que manda nessas questões de lei, e, claro, né, dos tribunais regionais, TJ, São Paulo, Minas Gerais, tudo mais. Tá bom, gente? Eu fico à disposição. Da mesma forma que eu sempre falo, né, eu espero que vocês compartilhem aí as redes sociais, a aula, curtam, comentem e tudo mais, estou inteiramente à disposição. A coordenação aqui da escola também está sempre à disposição para atendê-los. E muito obrigada novamente pela presença, pela audiência. A aula que vem, que também será nesse já formativo gravativo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.